Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição deste domingo. Vamos falar aqui sobre o Vasco da Gama, atualizar as últimas informações esse domingo que marca a era Fernando Diniz no Vasco, né? Começou oficialmente a era Fernando Diniz no Vasco da Gama. O treinador comandou hoje o seu primeiro treino, né, à frente do Vasco da Gama lá no CT Moacir Barbosa. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre um meia chileno que teria sido oferecido ao Vasco da Gama, vamos falar sobre a situação do Nenê também, vamos aqui colocar um trecho de uma entrevista do Guto Ferreira contando por que não chegou ao Vasco, né, porque não aceitou o convite do Vasco, e também ver as chances que o Vasco ainda tem nesse Campeonato Brasileiro Série B. Enfim, tudo isso depois da vinheta. A vinheta rodou agora. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Peço para você deixar um like aqui, né? Lá na abertura do vídeo esqueci de falar, deixa o like que é muito importante, se inscreva também se você ainda não for inscrito aqui no canal. Somos aí mais de 145 mil vascaínos, muito obrigado a todo mundo que já é um inscrito. A sua inscrição, a sua participação aqui no canal é muito importante. A fase do Vasco é horrorosa, mas a gente segue firme aí, tentando trazer todas as informações do nosso gigante da colina. Esse vídeo aqui tem um apoio do OneFootball patrocinador aqui do canal Machão da Gama, um parceiraço, né? Graças aos parceiros do canal, que o canal também se mantém de pé. O OneFootball traz informações do mundo do futebol e do Vasco da Gama totalmente de graça. Se você ainda não tem no seu celular, você está perdendo tempo, meu amigo, porque o OneFootball é o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol para você ter no seu aparelho celular. O link para você baixar está aqui na descrição do vídeo, totalmente de graça. Lá você também acompanha de graça o campeonato alemão, não paga nada por isso. Eu, inclusive, acompanho o campeonato alemão lá, os jogos ao vivo, através do OneFootball. O link está na descrição e também tem o QR Code aparecendo, é só você apontar a telinha do seu celular e baixar gratuitamente o OneFootball. Bom, e vamos começar o vídeo aqui falando de matemática, né? As chances que o Vasco ainda tem no campeonato, de título, rebaixamento e acesso. Vamos lá, as principais probabilidades do Vasco no campeonato são as seguintes. Alguns institutos aí de pesquisa, né, institutos de matemática, fizeram ali as projeções e as porcentagens, né, de chances que o Vasco tem no campeonato. Segundo o chance de gol, o Vasco tem 0,1% de título, 4,2% de acesso e 1% de risco de rebaixamento. Segundo o Infobola, o título eles nem calcularam, acesso 4% e rebaixamento 2%. Probabilidades aqui da Universidade de Futebol de Minas Gerais, né? Universidade Federal de Minas Gerais, perdão. Probabilidades no futebol. Título 0,24%, acesso 5%, rebaixamento 2,6%. Então, as chances ali de acesso do Vasco nesse momento estão girando entre 4% e 5%. Muito difícil, né? Muito difícil. O Fernando Diniz à frente do Vasco vai ter que operar praticamente um milagre para colocar o Vasco na primeira divisão. Restam 15 rodadas, o Vasco vai ter que buscar aí pelo menos 10 vitórias. É uma situação realmente muito complicada. E o Fernando Diniz começou o seu trabalho hoje, né? Ele chegou ao Rio de Janeiro ontem e comandou hoje o seu primeiro treino no CT Moacir Barbosa junto com seus novos comandados. O Vasco publicou no seu site oficial dizendo que teve início na manhã deste domingo, 12 de setembro, a trajetória de Fernando Diniz como treinador do Vasco da Gama. O site ainda frisou que o técnico comandou o seu primeiro treinamento com as atenções voltadas à partida contra o CRB de Alagoas, que acontecerá na quinta-feira às 19 horas no estádio Rei Pelé. O site oficial do Vasco também frisou que Jorge Salgado e Alexandre Pássaro estiveram lá para apresentar Fernando Diniz aos jogadores e que o treinador se reuniu com todos os jogadores, membros da comissão técnica e funcionários do clube para fazer o seu primeiro discurso como treinador do Vasco da Gama. Nesse discurso, segundo o site oficial do Vasco, o comandante demonstrou confiança na conquista do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, o Fernando Diniz ainda não falou publicamente como treinador do Vasco, ainda não deu uma entrevista coletiva como treinador do Vasco, e o Vasco informou que essa entrevista coletiva de apresentação do Fernando Diniz vai acontecer amanhã, segunda-feira, na Vasco TV,
por volta do meio-dia. O Vasco vai apresentar o zagueiro Valber, né, que foi recentemente aí regularizado também pelo clube, pode jogar contra o CRB, e também nessa mesma coletiva vai acontecer a apresentação de Fernando Diniz, novo treinador do Vasco da Gama. Será transmitido ao vivo pela Vasco TV amanhã, segunda-feira, meio-dia. Bom, prosseguindo aqui com as informações da nota oficial do Vasco sobre o primeiro dia de trabalho do Fernando Diniz, ainda segundo a nota, né, o Fernando Diniz chegou junto com o preparador físico Wagner Bertelli e dos auxiliares Eduardo Zuma e Ian, o Ian, aquele meia que foi jogador do Vasco ali no início dos anos 90, e Fernando Diniz promoveu ali atividades físicas e técnicas num campo reduzido. Enfim, esse foi o primeiro dia de trabalho de Fernando Diniz à frente do Vasco da Gama. A gente deseja aqui muito boa sorte, né, para o treinador, porque vai precisar. É a última cartada do Vasco, né, a gente pode dizer assim, nesse campeonato, e é uma situação muito difícil, muito difícil do Vasco reverter esse buraco que o Vasco se enfiou, mas apesar aqui da desconfiança em cima do Fernando Diniz, em cima desse elenco, a gente está sempre na torcida para que as coisas melhorem. Vai ser complicado, mas que na quinta-feira a resposta já seja positiva. Bom, e o Fernando Diniz era o plano B do Vasco, né? O plano A era Guto Ferreira. O Guto Ferreira recusou, não aceitou vir para o Vasco. E numa entrevista que ele deu recentemente num canal aqui da internet, me fugiu o nome agora aqui do canal, eu vou colocar embaixo aqui o nome do canal, vou pesquisar e vou colocar. Ele explanou ali os motivos, né, porque ele não aceitou o convite do Vasco, apesar de ser uma oportunidade num grande clube, né? Ele é um treinador que ainda não treinou uma grande equipe de grande centro do futebol brasileiro. Nessa entrevista ele explicou os motivos de não ter aceitado o convite do Vasco, e achei que o Guto Ferreira foi bem sincero, né, ali, e bem honesto também com o torcedor do Vasco no que ele falou. Confira. Nós trabalhamos 15 meses, os últimos 15 meses, nós praticamente tivemos 5 vezes em Piracicaba, sendo que nenhuma delas nós ficamos mais do que um dia e meio. E é um momento bastante desgastante, né? A gente tem que botar a casa em ordem primeiro, dar uma equilibrada no mental para a gente retomar. A gente sabe como é que o nosso trabalho flui. A Série B ela está muito curta, né? Então a gente achou que não adianta a gente ir simplesmente por ser o Vasco. O Vasco é um grande clube e você tem que ir para acertar. Se você, nesse momento, a sua cabeça não está preparada para o desafio que é o Vasco e o tempo que você tem para encaixar o meu trabalho, por exemplo, o meu trabalho é um trabalho que encaixa com 5, 6 rodadas a mais. Isso está praticamente terminando a Série B. Né? Então, depois que encaixa, é um trabalho que segue firme e vai crescendo. Mas ele demanda um tempo inicial. E esse tempo inicial, o Vasco não tem. Então, não adianta eu ir para lá e enganar o Vasco da Gama. Eu tenho que ir para realizar o trabalho, para dar certeza ao torcedor que eu vou conseguir cumprir aquilo que nós estamos tratando aqui com a direção. Então tá aí, né? Esses foram os motivos que fizeram Guto Ferreira declinar do convite, não aceitar o convite do Vasco, e Fernando Diniz, né, o plano B, aceitou e é o novo treinador do Vasco da Gama. Antes de eu ir embora, vou falar aqui sobre 2 assuntos, que é sobre reforços, né? O primeiro é a situação do volante chileno Lorenzo Reyes, que surgiu informação nas redes sociais ontem, hoje pela manhã também, que o Lorenzo Reyes teria sido oferecido a alguns clubes brasileiros, como o Vasco e o Santos. O volante tem passagens pelo Betis, pelo futebol chileno e pela Universidade do Chile. Na Libertadores de 2018, inclusive, que o Vasco jogou contra a Universidade do Chile, ele fazia parte desse plantel. Bom, pesquisei bastante, fui atrás de fontes, de informações, não achei nada dizendo dessa situação do volante chileno ser oferecido ao Vasco, né? Então, até onde eu consegui apurar, não existe nada entre Reyes e Vasco da Gama. Foi uma história que surgiu aí na internet, mas
provavelmente só uma especulação, não teve nada de oferecimento não. E o Nenê continua na mesma, né? O vídeo da parte da manhã foi falando sobre o Nenê, aparentemente falta mesmo só chegar aí num acordo de acerto salarial mesmo, porque o Fluminense não vai fazer nenhum empecilho para liberar o jogador. E o jogador, enfim, tem grande chance sim de acertar com o Vasco da Gama. Mas o tempo está passando, né? Amanhã já é segunda-feira. O Nenê teria que chegar aí, nesse desespero, né, para contratar um jogador, teria que chegar logo no início dessa semana. Hoje tem jogo do Fluminense, vamos ver se o Nenê vai participar dessa partida. Isso é um indício importante, né? Caso ele não seja nem relacionado, talvez seja algum indício. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, deixa aí o seu like, é muito importante. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!